como fazer alguém se arrepender e sentir a sua falta. Aquela pessoa que te ignorava se arrepender e sentir a sua falta. Me fala, comenta aí se você já sentiu aquela dor de alguém que é importante para você te ignorar. E detalhe, aquela sensação de que por mais que você fizesse, nada adiantava. Aquela pessoa simplesmente é como se ela tivesse te apagado, como se você não tivesse tido importância nenhuma para ela. Isso já aconteceu? Se sim, isso dói, mas hoje isso vai fazer parte do passado. Eu costumo dizer que a dor da rejeição, do abandono, quando alguém ignora, isso é tão profundo que é como se fosse um soco na alma, dói de uma maneira extrema. Isso vai chegar ao fim porque hoje eu vou te mostrar qual é a forma em que você vai usar um conjunto de estratégias para que você possa ativar o arrependimento e as saudades, fazendo com que essa pessoa comece a agir com você de uma forma diferente. Detalhe, tá? Sem que você tenha que fazer tudo aquilo que a maioria das pessoas acabam fazendo e que, na verdade, é muito errado. Brigar, ficar implorando atenção, jogar indiretas, chamar a pessoa para conversar, discutir a relação. Entenda que tudo isso só piora. Então, eu vou te explicar como é que você consegue virar o jogo a seu favor sem colher e sem aceitar migalhas, tá? Eu vou te mostrar aqui essas estratégias. A primeira delas é o reflexo invertido, como é que você age de uma forma indiferente e o poder que isso tem. A mudança silenciosa que você vai ter quando você perceber que a pessoa está começando a sentir a sua falta e principalmente quando você não reage à pessoa, beleza? Deixando a mente dela presa a você através de quando ela tenta apertar os seus botões emocionais buscando uma volta, um espaço na sua vida que ela vai perceber que já não tem mais. Comenta aí se isso já aconteceu com você. Que a pessoa te ignorou e do nada depois essa pessoa voltou. A verdade é que isso não acontece do nada. Existe uma razão. E lá atrás, isso aconteceu de uma forma que você nem soube exatamente o que estava acontecendo. Hoje você vai entender isso para que você possa fazer acontecer quantas vezes você quiser. Beleza? Já curte o vídeo, deixa o coraçãozinho. E se esse vídeo chegou até você é porque outras pessoas lá no passado curtiram, comentaram, então deixa um comentário aí sobre algo que eu já te ajudei no passado, ou esse conteúdo é muito bom, ou você é o melhor, Alexandre, o que você quiser escrever, escreve aí abaixo, ou alguma das dicas que você gostar e quiser escrever para você memorizar, beleza? Então, se prepara porque agora você vai entender como você vai virar essa situação e, na maior parte das vezes, em silêncio. Vou deixar aqui no primeiro comentário um link fixado com material gratuito para você baixar também e se aprofundar sobre isso. Mas vamos lá. Primeira estratégia. A primeira estratégia, como eu tinha dito, é o reflexo invertido. O que é esse reflexo invertido? A pessoa, ela tem aquela percepção que você vai agir de uma forma que ela vai espelhar um comportamento e você vai fazer o que ela quer. Então, sabe o que vai ser aterrorizante para essa pessoa, o que vai doer dessa pessoa também? Ela vê que, quando ela olhar no espelho do relacionamento, no espelho que ela gostaria de ver, você não está mais presente ali. Então, ela vai ver só um espaço vazio. Entenda o seguinte, quando a pessoa te ignora, se afasta e se distancia, lá no passado, infelizmente, ela já se acostumou com o poder de decidir sobre você. Algumas vezes de decidir não só sobre você, mas decidir por você. E de repente, essa pessoa ela começa a perceber que lá atrás ela tomou as decisões e você simplesmente reagiu a essas decisões. Você praticamente não teve voz, você não pôde se posicionar, muitas vezes você não pôde nem dar a sua opinião, ou simplesmente a pessoa se afasta, se distancia, ou te bloqueia e você fica sem entender nada por que a pessoa está fazendo isso. Mas pensa comigo, e se de repente essa pessoa perceber que você se tornou meio que um reflexo daquilo que ela fez? Então ela vai perceber que o que ela está fazendo está sendo investido de volta. Isso é um pouquinho de psicologia reversa. Por quê? Quando ela começa a fazer tudo isso, se distanciar, se afastar, te bloquear, ela tem uma expectativa que você faça aquilo que lá no passado você várias vezes fez. Mandar mensagens, chamar para conversar, discutir a relação. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o espelho dessa pessoa. Você vai fazer um espelho invertido. Então, ela vai olhar e ver que aquele vazio está presente, porque você está espelhando de uma forma inversa, através da psicologia reversa, essa atitude dela. Então, o que você vai fazer? Anota isso, tá? Inclusive, escreva nos comentários para você não esquecer, beleza? Você vai agir com a mesma frieza, com a mesma ausência. Se a pessoa sumiu, se distanciou, você também desaparece. Você vai dar esse espaço para a pessoa. Por quê? Quando você começa a fazer isso,
a pessoa ela vai ter uma quebra de expectativa, aquele controle que a pessoa tinha, a percepção que tinha no passado sobre você, sobre o relacionamento, isso começa a ser quebrado. Então responda com a mesma energia que você recebe. Muitas vezes você errou no passado, e comenta aqui se você já cometeu esse erro, que você fez o adestramento emocional inverso. Então o que é o adestramento emocional? Pensa comigo, se você recompensa o bom comportamento para alguém, por exemplo, aquela pessoa que faz algo bom, você recompensa esse bom comportamento ele vai se tornar mais frequente e vai acontecer mais vezes porque esse comportamento está sendo recompensado. Só que quando você faz o adestramento emocional inverso, você recompensa o mau comportamento. Escreve aí nos comentários se você já errou nisso. Escreve aí, já errei nisso, se você cometeu esse erro. A pessoa ia lá e te bloqueava, agia de forma fria, distante, desinteressada, e quanto menos ela te dava, mais você tentava se provar, mais você tentava se doar, mais você dava atenção. Ela dava menos e você dava mais. Já cometeu esse erro? Você está fazendo o quê? Você está recompensando o mau comportamento. E quando você recompensa o mau comportamento, esse mau comportamento ele vai ficar mais frequente, ou seja, vai acontecer mais vezes e vai piorar, porque ele está sendo recompensado. Ele vai ficar mais intenso, ou pior, e mais frequente, vai acontecer mais vezes. Então, quando isso acontecer, se a pessoa for seca, fria, desinteressada, por mais que seja desafiador fazer isso, tira o foco da pessoa, do relacionamento e também faça esse espelho invertido, tá? Você vai viver sua vida e se afastar. Por quê? Essa imprevisibilidade faz a pessoa perceber que perdeu algo que no passado fez muito sentido para ela, que tem a ver com controle. Ela tinha a ilusão, e talvez isso não tenha sido não só uma ilusão, mas uma realidade, ela tinha uma percepção que tinha controle sobre você. E nesse momento, ela perde o controle sobre você, quando você faz esse espelho invertido. Então essa é a primeira estratégia que você vai utilizar. Isso aqui ativa um medo muito profundo, que é o medo da perda definitiva. Então, o que começa a acontecer? A pessoa ela começa a trazer aqueles questionamentos de tentar entender o que está acontecendo, por que você mudou o comportamento, por que você mudou com ela. Ela começa a ter uma percepção que pode ter perdido alguém ou algo valioso, o relacionamento de vocês ser algo valioso. Então, o melhor, para você aplicar isso aqui, você não precisou se humilhar, correr atrás, nem ficar preenchendo com palavras, discutindo a relação, os espaços vazios entre vocês, beleza? Então, sem dizer uma única palavra, você já consegue fazer isso aqui. Então, é recompensar o bom comportamento e agir de uma forma usando esse espelho invertido em relação ao comportamento indesejado. Porque se você ficar recompensando o comportamento indesejado, você está treinando a pessoa a te dar menos, a te dar migalhas, ok? Porque uma das piores coisas que podem acontecer aqui, quando essa pessoa começa a te ignorar, é ela começar a ver que você parou com aquilo de ficar indo atrás dela, de ficar implorando, você sumiu, você foi viver a sua vida. Então a pessoa lá atrás, ela te ignorou porque, no fundo, tá? No fundo, ela achava que tinha controle sobre você. Ela achava que você sempre estaria lá. Então o que ela pensa? Não, eu vou deixar aqui de lado, porque se eu mudar de ideia, a pessoa está aqui. Como se você fosse um step. Como se você estivesse no banco de reservas da vida dela. Como se você fosse plano B na vida dela. Então, se do nada você vai lá, quebra a expectativa, desaparece como se aquela pessoa não tivesse tido grande importância na sua vida, isso causa essa grande quebra de expectativa. Então, corta o contato, vai fazer outras coisas, vai se dedicar àquilo que é importante para você também. Nada de ficar mandando mensagens ou esticando conversas, nada de ficar curtindo os stories ou até visualizando os stories da pessoa ou status do WhatsApp, nada de ficar tentando chamar a atenção da pessoa. Imagina o seguinte, que existe uma espécie de bolha emocional, beleza? O que é essa bolha emocional? Essa bolha emocional, psicologicamente, nós chamamos de zona de controle. O que é a zona de controle? É uma bolha emocional, uma zona de controle que a pessoa acha que tem um controle total sobre você. Quando você sai dessa bolha emocional da pessoa, parando de estar disponível, parando de ficar ali acessível o tempo todo, a ausência vai falar por você. Se você não curtiu o vídeo, já dá um coraçãozinho aí. E lembra de comentar, tá? Isso faz toda a diferença para o algoritmo entregar para mais pessoas, beleza?